Será que vale a pena fazer o bate-volta até as cidades medievais de Segóvia e Toledo? A gente embarcou nesse tour e no vídeo de hoje vamos te levar com a gente para esse dia explorando essas duas joias da Espanha. Então fica até o final do vídeo para acompanhar cada detalhe desse passeio imperdível. Bom dia, dia 3 em Madrid. E a gente vai fazer um bate-volta em duas cidades medievais que são bem interessantes e a gente tá bem empolgado em conhecer. E vamos levar essa tour pra gente. Com cara de sono ainda, 6h30 da manhã a gente acordou. O tour começa às 7h30, mas tem que chegar um pouco antes, então vamos até lá. A gente vai pegar um metro agora, né? Até o ponto de encontro e de lá a gente vai de van, carro, ainda não sabemos. Bora lá. Após cerca de 1 hora de viagem saindo de Madrid, chegamos a Segóvia, uma cidade com raízes romanas e um dos aquedutos mais bem preservados do mundo. O aqueduto de Segóvia é o principal símbolo da cidade, e não é à toa. Construído no século I, durante o domínio do Império Romano, ele foi projetado para transportar água de uma nascente a mais de 15 km de distância até o centro da cidade. Com mais de 800 metros de extensão e cerca de 28 metros de altura em seu ponto mais alto, o aqueduto impressiona ainda mais quando a gente descobre que ele foi erguido sem nenhum tipo de argamassa, só com um encaixe perfeito de mais de 20 mil blocos de granito. Durante séculos, essa estrutura foi a principal fonte de abastecimento de água de Segóvia, e continuou funcionando até o século XIX. Além de admirar sua imponência de baixo, você também pode subir até a parte alta da cidade e caminhar por cima dele. Com o centro ainda bem vazio, seguimos pelas ruazinhas com a nossa guia, que ia contando sobre a importância histórica da cidade. E logo nos deparamos com uma joia da arquitetura, a Catedral de Segóvia. Construída entre os séculos XVI e XVIII, ela é considerada uma das últimas grandes catedrais góticas da Europa, o que a torna única. Sua fachada é imponente, com a torre principal que tem mais de 80 metros de altura e detalhes incríveis. E o ponto alto de Segóvia é sem dúvidas o Alcázar. Essa fortaleza, construída originalmente como uma estrutura militar no século XII, já foi palácio real, prisão de estado e academia militar. Com sua localização estratégica no alto de um penhasco entre dois rios, o Alcázar foi essencial na defesa da região durante séculos e foi residência de monarcas importantes da história espanhola. Além da sua importância histórica, o Alcázar chama atenção por seu formato diferente, que lembra a proa de um navio, e dizem inclusive que ele inspirou o castelo da Cinderela da Disney. Por dentro, cada sala surpreende. A gente tá no meio do tour e agora a guia já deixou a gente pra fazer o free, assim, né? Então, estamos livres conhecendo esse castelo e a gente tá simplesmente chocado, né? O Alcázar de Segóvia, né? Muito lindo. E são muitos detalhes, muitos detalhes. Eu tava olhando agora esse vitral. Eu não tinha visto um vitral assim tão de perto. É tão bem pintado em cima. Eu não sei se é ouro de fato isso ali. Me parece ser ouro, né? Essa parte ali de cima. Parece que sim. Nossa, muito, muito lindo. Tá valendo muito a pena esse tour. Sim, demais. Estamos bem felizes. Antes de partir, ainda deu tempo de experimentar um doce tradicional. A parte preferida do João, que é provar os docinhos locais. Como é o nome mesmo? É o Ponte Segoviano. Ponte Segoviano. Leva biscoito, gemas, açúcar e por fora é uma massa... Maçapã, chamou. Maçapã tostada. Vamos lá, faz as honras. Bem bonitinho. Bom. Nossa, tem um gosto diferente, assim. Lembra um bolo de pote, sabe? Mas é diferente, o gosto é totalmente uma coisa nova. Bom, né? Tem um crocantinho. Muito bom. Muito bom. Aprovadíssimo.
Era hora de voltar para o ônibus e seguir viagem por cerca de 2 horas até Toledo. E a primeira parada foi estratégica, o mirante com a vista panorâmica da cidade e do Rio Tejo, uma cena que já fez cada quilômetro valer a pena. E mais uns poucos minutos para chegar até a parte alta da cidade de Toledo. A subida até o centro histórico é feita por escadas rolantes, o que não combina muito com a vibe medieval da cidade, mas facilita quem não quer cansar subindo escadas. Então, logo chegamos à movimentada Plaza Zocodover, ponto de partida para a próxima caminhada guiada. Toledo é conhecida como a cidade das três culturas, pois cristãos, judeus e muçulmanos conviveram por séculos por aqui, deixando marcas profundas em sua arquitetura, arte e tradições. Caminhar por suas ruas é como atravessar séculos de história, onde igrejas, sinagogas e mesquitas dividem o mesmo espaço, e nos lembram que apesar das diferenças, é possível coexistir. Um dos lugares mais marcantes dessa herança é a Juderia, o antigo bairro judeu sinalizado por placas douradas no chão. Ali, a comunidade judaica floresceu durante a Idade Média, mas também enfrentou períodos difíceis. A muralha que cercava o bairro era chamada de proteção, mas na prática representava um isolamento forçado, um lembrete de como o medo e a intolerância podem levantar barreiras entre culturas. E é impossível não fazer um paralelo com o presente. Hoje, o mundo vive novos fluxos migratórios, novas misturas culturais e, para muitos, isso ainda é visto como um problema. No fim, é na diversidade que encontramos os traços mais ricos da humanidade, e cidades como Toledo são a prova viva disso. Caminhando mais um pouco, chegamos ao ponto alto de Toledo, que é a sua Catedral Primada, considerada uma das mais importantes da Espanha. Mistura elementos góticos e renascentistas e um interior riquíssimo em detalhes. E o melhor é que descobrimos uma entrada gratuita que dá acesso a uma capela lateral, de onde dá para ter uma boa ideia do que te espera lá dentro. A gente vai deixar imagens então da catedral aí para vocês darem uma olhada, e agora a gente vai entrar numa parte que inclusive é uma dica para quem não quiser pagar o tour completo da catedral. Tem uma parte aqui que você consegue entrar que diz que é para missa, mas não necessariamente para o culto, Você consegue entrar ali e ver uma parte da catedral, então a gente vai mostrar para vocês como é que é. E fica a dica aí para quem quiser dar uma economizadinha, né? E caso você ainda tenha vontade de conhecer ela por completo, você pode pagar o valor para entrar. E depois de tanto tempo caminhando, era hora de visitar uma típica taberna espanhola, e a escolhida foi a Taberna Scala, um ambiente autêntico, comida farta e preços justos, perfeito para repor as energias. E de sobremesa, mais um doce local. Mais um docito. Outra cidade, outro docinho. Esse é o maçapã, é um clássico aqui de Toledo, ele é feito de Amêndoas, gemas e açúcar. É parecido com os ingredientes do Brisa de Lis, de Portugal, mas completamente diferente. É uma massa feita com tudo isso, né? o sabor. Nossa, esperava bem mais. O Ponte de Segovia entregou mais, né? Melhor. Maçapã é... Depois disso, caminhamos sem pressa pelas ruas de Toledo, encontrando igrejas, construções históricas e vistas incríveis em cada esquina. Fazer esse bate-volta foi uma das melhores decisões da nossa viagem por Madrid. Além de ser super prático, conseguimos conhecer muito da história espanhola em apenas um dia, com conforto, guia especializado e zero preocupação com logística. E se você ficou com vontade de viver isso também, deixamos o link do tour com a Get Your Guide aqui na descrição do vídeo. E com a vista dessa catedral incrível, a gente finaliza o nosso tour passando por Segóvia e acabando agora aqui em Toledo. Se você gostou de acompanhar essas duas cidades incríveis com a gente, já dá o seu joinha e se inscreve no canal, que a gente está sempre postando nossas viagens, as nossas dicas por aí. E é isso. Valeu! O microfone e deixar ele tão longe. A ideia era segurar para falar perto. Melhor assim já.
E com a vista dessa catedral incrível, a gente finaliza o nosso tour, filha da p. E com a vista dessa...